Deixa eu achar ele aqui. Professor, vou te encontrar. A gente já dá início, eu tenho certeza que tem muita gente curiosíssimo para saber o que o senhor tem para nós hoje. Muito bom. Agora eu estou lhe aguardando, professor. Oi, João, tudo bom? Olá, bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu Deus. Gratidão pelo convite. Para mim é uma Imagina. honra participar com vocês aqui. A honra é toda nossa, professor. Toda nossa. Toda nossa. Pode acreditar. Eu tenho certeza que para todo mundo, hoje todo mundo entrou por sua causa. Essa live aqui é toda sua. Então vamos falar um pouquinho, né, de eletromagnetismo, falar um pouquinho do fóton, né, de onda eletromagnética do fóton, e como ele age no Ginkgo bio. Falar um pouquinho disso também. Então, o senhor poderia se apresentar, por favor, para nós que não lhe conhecemos? Então, meu nome é Marcelo Nunes, eu sou formado em engenharia, eu dei aula de física e matemática durante 17 anos e hoje eu estou aqui na Ginkgo Pato já há 6 anos. Então, eu trabalhei também com acupuntura, né, muito tempo, tive clínica junto com a minha esposa, então eu sou bem eclético nesse ponto, né, quer dizer, tanto na parte de exatas quanto na parte da medicina também, estudo um pouco, né, de acupuntura que é apaixonante, né, não tem como. Sim. Então uma coisa vai puxar a outra. Com certeza. Com certeza, com certeza. Já tem gente te dando as boas-vindas aqui, viu, professor Marcelo? Ah, obrigado. Tem gente Todos dando vocês. boas-vindas. Boas-vindas. Então tá. Pois é, então vamos lá, vamos comentar. Vamos começar. Deixa eu... Peraí. Inverter a câmera aqui. Pronto, inverti. Agora você tem que virar, ela está de lado, você precisa virar o telefone para ficar em pé. Como é que tá aí? Tá bom? Tá torto? Ela está de lado, professor, você tem que virar o telefone. De lado, peraí. A imagem está de lado para gente, você precisa virar o telefone para ela ficar em pé. O telefone precisa ficar em pé. Entendi. Entendeu? Então tem que ficar assim. Exatamente, tem que ficar assim. Ok, então. Então, peraí. Tem gente que já está entrando aqui, a Carmen Silva. Silvinha já deu um oi aqui pra gente. Boa noite. Então vamos lá. Eu já apresentei. Marcelo Nunes, eu também faço parte da Escola Photon Training, né, que é uma escola de treinadores aqui em Copato. Sim. Vamos lá. Então, unidades de comprimento. Primeiro, começando com metros, todo mundo tem noção, né, o que seja um metro, né? Deixa eu tentar mudar aqui, peraí. Ela está bem posicionada, viu, professor? Ela estava bem posicionada. Deixa eu ver agora. Como é que tá aqui? Melhorou? Tá bom? Tá, deixa eu só confirmar. Gente, vocês estão vendo direitinho? Porque às vezes a minha imagem, ela não é... É que eu vejo cortado, né? Que eu vejo metade da minha e metade de você, então... exatamente. Tá vendo aí? Tá todo mundo vendo? Tá tudo bem, pode continuar. Beleza, então vamos lá. Então todo mundo tem noção do que é um metro, né? E o milímetro também. Então, acho que já teve uma régua milimetrada, tem a noção. Então, o que é um milímetro? Né? Um milésima parte do metro. Ou seja, então um metro vai ter 1000 milímetros. Se a gente pegar esse milímetro, dividir em 1000 partes,
teremos o micrômetro. Então, quer dizer, seria a milésima parte do milímetro ou a milionésima parte do metro. Sim. Quem já está acostumado com venda de colchão, ouvi muito falar em micros, né? De 4 a 4 micros, não sei o quê. Só como uma observação, micro, não vou dizer que esteja errado, mas é uma unidade que não se usa mais. É uma unidade que ela foi extinta em 1967, tem mais de 50 anos. Então, não diz que está errado, mas é mais correto a gente falar micrômetro, né? Que o micro, que era a unidade, passou a ser prefixo do metro. Certo? Só como uma observação aqui. Da mesma maneira, se a gente pegar esse micrômetro, dividir em 1000 partes, vamos ter o nanômetro, que aí seria a bilionésima parte do metro. Certo? Então, um metro teria 1 bilhão de nanômetros. A gente vê falando muito aí de nanotecnologia. Nanotecnologia, Quem que eu pato mesmo, a gente vê, né, falar do fóton, são partículas nanométricas. Então, seria essa ordem de grandeza, né? Nanômetro seria, para ter uma noção, seria mais ou menos o tamanho de uma molécula de água. Então, você pega partícula nanométrica, vai do fóton, teria o tamanho de uma molécula de água. Você vê que uma coisa minúscula, né? Seria um pó, praticamente, um talco, né? Sim. Então, agora vamos falar um pouquinho das ondas, né? Que a gente vê muito, né? A gente fala muito de comprimento de onda, de frequência, mas vamos entender direitinho o que é isso, cada parte? Então, vamos lá. Sim, então, comprimento de onda, essa parte mais alta da onda, todo mundo brincou quando era criança, né? De pegar uma corda e ficar oscilando ela. Acho que todo mundo fez isso. Pois é, então, o que acontece? A gente fazendo essa oscilação, a gente forma uma onda. O que seria isso então? Quais são os elementos de uma onda? Eu vou ter aqui, ó. A parte mais alta da onda, a gente chama de crista. Então, por exemplo, a distância entre duas cristas consecutivas vai ser o quê? O comprimento da onda. Tá? Então, o comprimento da onda não é o comprimento da corda toda, não. É só o comprimento entre duas cristas consecutivas. Certo? Muito bem. Então, por exemplo, se eu tiver mais velocidade, o que acontece? Eu vou ter o quê? Passando mais comprimentos de onda por tempo, por segundo, vamos dizer assim. Certo? Então, lá, aqui está bem devagarzinho. Então, vamos supor, aqui um segundo passa meio comprimento de onda. Então, vai passar o quê? Meio comprimento de onda por segundo. Se eu aumentar bem essa velocidade, vamos supor, aí vai passar, num segundo passa 5 comprimentos de onda. Então, a frequência vai ser de 5 comprimentos de onda por segundo. Só que na física, como a gente usa sempre o segundo como unidade, então isso daí a gente chama de hertz. Então, se eu falar, tem uma frequência de 5 hertz, quer dizer o quê? Que passa 5 comprimentos de onda por segundo. Legal. Então, a gente está exatamente contando questão de comprimentos de onda, né? Agora eu vou falar um pouquinho de James Maxwell. James Maxwell, ele foi um físico e matemático escocês. Então, o que ele descobriu? Ele falou o seguinte, ó, uma carga elétrica oscilante, quer dizer, tem que estar oscilando, que nem a gente oscila a corda, né? Diz que produz dois campos variáveis que se propagam simultaneamente no espaço. Aí você vai falar, nossa, Marcelo, muito bonito, só que eu não entendi nada que você falou. Então, vamos lá. O que ele falou? Vamos lá. Uma carga elétrica oscilante. Está fazendo o quê? Estou fazendo conta que esse vermelho é a corda. Então, eu estou oscilando essa corda. Então, ele vai me gerar dois campos variáveis. Ou seja, um campo elétrico, certo? Está fazendo conta que esse vermelho é o campo elétrico e o azul é um campo magnético. São parecidos, mas são diferentes. Certo? Você pegar uma carga elétrica, ela
produz um campo o quê? Elétrico, certo? Se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou levar choque. Sim. E outro gera o quê? Um campo magnético. É como se fosse um ímã, certo? Então, uma corrente elétrica é diferente do ímã. São duas coisas diferentes, só que andam o quê? Simultâneo, um gera o outro. Então, ele descobriu isso. Se eu pegar uma carga elétrica, suponha que eu pegue um elétron, consiga ficar oscilando ele. Então, ele vai gerar um campo elétrico e também um campo magnético. Como esses dois campos juntos formam uma onda, então ele batizou de quê? De onda eletromagnética. A associação das duas. Sim. Certo? E lembrando outra coisa, toda onda eletromagnética, a gente tem direto, né? Você já viu alguma onda eletromagnética? Algum de vocês já viu? A gente Alguém já viu? Onda eletromagnética. Alguém já viu? Dá joinha aí, uma onda eletromagnética. Então, porque a luz é uma onda eletromagnética, a gente só consegue ver o que emite luz. Então a gente só consegue ver onda eletromagnética. Lembrando que onda eletromagnética, isso dá uma característica dela, velocidade dela, 300 mil quilômetros por segundo. Então quer dizer o quê? Que em um segundo ela percorre uma distância de 300 mil quilômetros. Então isso daí seria o quê? O suficiente para dar 7 voltas e meia em volta da Terra, ou então sair da Terra e até a Lua em 1,3 segundos. Então, você vê que é muito rápido, né? E toda onda eletromagnética viaja nessa velocidade. Agora, muitos vão virar e falar, conheço a capa desse disco de algum lugar, não sei de onde. Para quem é fã do Pink Floyd, sabe o que eu estou falando, né? Não é da minha época, viu, professor? Não. Pois, infelizmente, curti o lançamento desse disco. Em 73. Eu tinha 13 aninhos. Aí o Pink Floyd era uma banda inglesa e Isaac Newton, que era um cientista inglês, sem saber, desenhou a primeira capa deles. Então, o que ele fez? O Newton. Ele pegou um prisma, incidiu uma luz branca, aí essa luz sofreu 2 refrações. E aí ele viu que decompôs em várias cores, exatamente as cores do arco-íris. Importante observar aqui, o que é? É que os dois extremos, né? Um eu vou ter o quê? A luz vermelha, que fica no extremo. Você vê que tem o quê? Um comprimento de onda maior que a cor violeta que está no outro extremo. Certo? Vocês estão observando, gente? Olha bem esse esquema que o professor está passando. Observe essas ondas que estão sendo emitidas ali dentro do prisma, como ela sai. A onda vermelha, de infravermelho, ela fica em cima, com uma frequência maior, não é isso, professor? Uma onda mais larga. Comprimento maior, isso. E o violeta, que é a última, ela tem um comprimento de onda bem menor. Observem isso. Isso é importante. Então, é importante vocês perceberem também o seguinte, ó. Se eu tenho comprimento de onda menor, eu vou ter o quê? Uma frequência maior. Maior. Um é inverso do outro. Se eu tenho um comprimento de onda grande, a frequência vai ser menor. Menor. Certo? Então é importante observar isso. Então aqui, esse outro cientista, William Herschel, ele era astrônomo e compositor. Tá, só por curiosidade, foi ele que descobriu o planeta Urano. O planeta Urano? Urano, ele que descobriu Urano e as 2 luas de Urano. E ele era compositor também, mas ele gostava de brincar. Ele não é considerado um cientista, mas ele gostava de fazer suas experiências, né? Então ele resolveu repetir aquela experiência do Newton, que a gente viu agora, decompôs, né? Então incidiu, pegou a luz branca no prisma, incidiu as cores, né? Projetou, aí ele resolveu medir a temperatura dessas cores.
certo? Medir a temperatura Interessante. do vermelho. E aí, sem querer, ele descobriu o quê? Que fora do vermelho, essa região que o quê? Que não emite luz nenhuma, está escuro. Tinha o quê? Uma temperatura mais alta que as outras. O vermelho tinha uma temperatura mais alta que as outras, é isso? Não, fora do vermelho. Ó, aqui dá para ver a Ah, seta, né? Ó, eu tenho vermelho aqui, tem uma temperatura. tá, Então aqui, essa tá. parte que está colorido, está iluminado. Porque isso daí ele faz no escuro, numa sala escura. Então essa parte aqui que você vê Ah, ali, está iluminada. Agora aqui, depois certo. do vermelho, não tem cor nenhuma, certo? É Sim, invisível. Mas o que sim. aconteceu? Nessa região tinha uma temperatura mais alta do que na parte iluminada. Ah, interessante. Fora Entendeu? desse espectro, então, Fora sim. do espectro. Então não era na Tá, cor vermelha, é depois do vermelho. tá, legal. Que eles chegam à conclusão? Espera aí, então alguma coisa está tendo aí que a gente não está enxergando. Tem algum raio aí que está esquentando, que tem um raio que está esquentando fora da luz. Então as ondas que estão passando não é só essa parte luminosa que a gente está vendo. Tem mais coisa que a gente não está vendo nisso aí. Certo? Tem mais, tem mais coisas além da luz visível. Além No da luz caso aí, visível. E ok, é que depois do vermelho tinha uma temperatura mais alta. certo. Não sabia explicar o porquê. Então ele simplesmente chamou isso daí de raios calóricos. Ah, tá. Certo? Ele batizou o primeiro nome que veio na cabeça dele. Pouco depois começou a aparecer muita publicação disso daí que ele fez, né, que foi divulgando. Então, Sim. simultaneamente em vários países, na Alemanha, na França, Inglaterra, começou a aparecer várias publicações, só que já com o nome de infravermelho. Ah, Não se ok. sabe, ninguém sabe quem que batizou, quem que deu esse nome. Porque foi várias publicações, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, Sim, ninguém sabe afirmar quem foi sim. o primeiro que batizou desse jeito, né? Tá. Então, agora voltando um pouquinho, para o espectro eletromagnético. O que seria isso? Seria exatamente o estudo das ondas eletromagnéticas em todo o comprimento de onda e toda a frequência. Então, você vê, ó, a amplitude dela, você vê que é muito grande, né? A gente pega aqui, ó, desde 10 a Professor, 6. dá para afastar um pouquinho o seu celular? Porque está cortando a sua imagem e não dá para ver ela completa. Tá, Isso. dá para ver agora? Melhorou. Melhorou. Então tá. Então tá bom. Então aqui você vê a onda muito grande, você vai de 10 a 6, seria 1 milhão de quilômetros, de 1 metro até 10 a menos 14. 10 a menos 14 seria 0,0000114 casas depois da vírgula. Então você vê que é um número muito pequeno. Então você Sim. vê, ó, nesse intervalo todo, você vê que a luz visível é um negocinho de nada, né? Vai de É quê? De nada. 14 nanômetros até 700 nanômetros, não é nada. A luz visível, gente, é só essa faixinha um pouquinho mais grossa que está no meio. O restante desse espectro aí é luz invisível, aquela que a gente não enxerga mesmo, mas que está à nossa Está volta. à nossa volta, está em todo. Isso aqui ainda está ampliado, né? Que na verdade isso aí seria um fio de gilete, né? Que a gente nem viria, né? Está bem Sim. ampliado isso aí. Então, o que é interessante observar disso aqui? Tá vendo? Ó? Daqui, ó, eu tenho um comprimento de onda maior, eu tenho aqui ó, ondas de rádio, eu tenho micro-ondas. Dentro dessa micro-onda e ondas de rádio, eu tenho ondas de TV, ondas de celular, que a gente recebe. Então, eu tenho essa faixa toda de onda, né? Aí eu Tá. tenho o infravermelho, que a gente não vê. Muita gente pode achar que é vermelho, mas não é, não tem cor nenhuma. Ok. Uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Às vezes você vê vendendo massageador, umas coisas assim que É, tem
com infravermelho. Aí tem uma Tem a lâmpada luz vermelha e fala que é infravermelho. que fala que é É, infravermelho. é. Vamos lá. Aí eu tenho a Por luz isso que eu falo, visível, sabe, professor, é muito importante a gente ter conhecimento das coisas, é muito importante. muito Porque mesmo. senão a gente se perde, porque é um mundo de pessoas falando muita coisa que acaba gerando até dúvidas, né? Quando a gente fala, tem muita gente até que nem acredita no que a gente fala, porque Verdade. é tanta gente falando bobagem. Por Nossa, isso que nem... eu estou aqui então, querendo dar essa explicação mais aprofundada dentro das leis da física para as pessoas entenderem que isso é ciência, isso não é brincadeira. Não, 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 muito sério. E a gente vê muita coisa errada, viu? Eu Nem sei, imagino. eu vejo. Inclusive, a onda Eu de imagino o calor, senhor, mas eu vejo também, viu? imagina. Inclusive, a onda de calor, calor que você sente quando você está lá com o fogão ligado, um forno, uma churrasqueira, é uma Aham. faixa que tem dentro do infravermelho. Ah, legal. Então, também é uma radiação, uma onda eletromagnética, tá? E Tá. depois da luz visível, a gente tem aqui, ó, o ultravioleta, que também não é Sim. violeta, tá, gente? É incolor, você não vê, não, Sim. não tem luz. Aí tem raio-x, raios gama. O que a gente pode perceber daqui? Vocês separaram que daqui da esquerda, quanto mais à esquerda eu tenho, mais perigosa é a onda? Mais rápida a frequência, né? A frequência maior eu tenho bem mais. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? Raios gama, o que é isso? Raio que vem do espaço, raios cósmicos, que vem depois disso. É, elemento radioativo, Sim. isso. Tem o quê? Raio-x. Todo mundo, né, tira, quando você quebra um osso, tira uma chapa de pulmão, alguma coisa, usava raio-x. Você é exposto lá por quê? Por um tempo muito curto, certo? Então isso aí É, não vai te afetar nada. todo mundo acha que é uma coisa simples, né, professor? Nem tem ideia do quanto que é nocivo ao longo da vida, quando você vai tirando raio-x, 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 ao longo de uma vida, o quanto que isso Você gera vai transtorno de acumulando. doença, viu? Só que a pessoa que trabalha com isso fica exposto direto, então ele tem que estar bem protegido, né? Então, quer dizer, enquanto você está lá recebendo, tirando uma chapa, a pessoa está lá com uma proteção de chumbo para evitar esses sais, essa radiação. Porque a gente Tá. toma raramente, né? Quando, esporadicamente, por alguns segundos. Agora, a pessoa que trabalha com isso não, é direto. Então, ela realmente tem que se proteger mais que isso daí. E os raios Sim. ultravioletas? O doutor Marcos está falando aqui que tomografia também é raio-x. A gente fala do raio-x, mas a tomografia também é nociva, né? Também é onda de raio-x. Também toma isso aí também. Bem perigoso, acumulativo isso. Então, o que a gente vê disso aqui, por exemplo? Essa região aqui, do ultravioleta para a nossa esquerda, é chamado de raio ionizante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma frequência, ó, quanto maior a frequência, mais energia ele vai ter. Então, quer dizer que ele tem uma energia suficiente para arrancar os elétrons do átomo. Você vê o quanto perigoso que não é isso? Sim. Certo? Então, no caso ó, do ser humano, o que acontece? Se ele pode tirar elétron de um átomo, ele pode mexer o quê? Mamografia também, viu, Eremita? Ele pode mexer com o quê? Com a cadeia de DNA nossa. Isso daí vai fazer o quê? Vai causar mutação. Uhum. É perigosíssimo isso. Então, a gente deve se proteger muito disso. Por outro lado, E olha, gente, só um detalhe, professor, é importante. A Eremita falou da mamografia. sim, Muita gente não sabe, mas quando a gente faz esses exames com o raio-x, a gente precisa pedir
uma proteçãozinha para tireoide, viu? Região da tireoide. Todo mundo tem direito a isso, mas não oferecem para gente, mas é fundamental. Porque depois de uma certa idade, então, a gente que é mulher tem que ficar fazendo mamografia com frequência, raio-x também. Então, a gente pode pedir essa proteçãozinha para tireoide por causa da onda ser muito próxima. Muito importante essa observação. E dessa parte aqui, ó, do infravermelho para trás, já são ondas o quê? Ondas não ionizantes. Então, o que quer dizer isso? Que não vai arrancar elétron de nenhuma célula, de nenhum átomo. Então, não vai fazer mal nenhum para o nosso corpo. Então, ó, quem tem medo de micro-ondas, de ondas de celular, pode ficar sossegado, tranquilo, que não faz mal nenhum. Tá? Ninguém vai comer uma comida radioativa porque esquentou no micro-ondas, nem nada, tá? Então pode ficar sossegado. Tá. Então lá, que eu estava falando aqui. Ó. Então o que acontece? Ó? Que eu falei, né? Quanto maior a frequência, maior a energia. Certo? Então, uma vantagem de um e de outro. Vamos lá. Então, o que acontece? Você vê aqui, ó, essas ondas de Kerr, eu tenho o quê? Tenho mais energia. No caso de um celular, por exemplo, eu posso, quer dizer o quê? Que eu posso levar o quê? Mais informações, quanto maior a frequência, mais informações eu posso levar por segundo. Certo? Então, por exemplo, você pegar aí um aparelho que é 4G, eu emito muito mais informações do que aquele antigão que era 1G. 1G era aquele tijolão que você viu o quê? Só para você falar com uma pessoa para outra, só para fazer e receber ligação. Depois começou a mensagem de torpedo, fotografia, então você vai tendo o quê? Mais informações. Agora, qual a diferença da onda que eu tenho um comprimento de onda maior? Ele tem, por ser maior, ele tem mais facilidade de contornar o objeto. Então, por exemplo, você pega uma onda de rádio, você está na tua cidade, você está dentro do teu carro, a estação de rádio pode estar a quilômetros de distância que você escuta teu rádio sossegado, tranquilo. Você está na tua casa escutando rádio, pode ficar com a porta fechada, isso daí não vai interferir em nada. Agora, por exemplo, você está na tua casa, você tem lá teu roteador. Então ele já não tem a onda que tem uma 4G, 5G, você já não tem essa facilidade de contornar o objeto. Então, por exemplo, você tem lá, o roteador está na tua sala, teu quarto está lá, 3 cômodos, você tem 3 paredes depois do roteador, você já tem dificuldade de pegar. Então, o que acontece? Ele leva mais informações, mas não tem essa facilidade de contorno. Então, você já perde muito nisso. Certo? Ok. Então, também, ó, a rede de celular, né, de telefonia móvel, tem que ter várias torres espalhadas. Então, é esse que é o perigo, de você aumentar o número de torres de transmissão. Certo? Então, ó, então, agora falar de outro físico, Max Planck. Esse daí é considerado o pai da física quântica. Então, lá, o que ele falou? Ele falou que um corpo emite uma radiação, fótons por centímetro quadrado, em várias frequências e comprimentos de onda. Então o que quer dizer isso? O que é fóton? A gente fala tanto em fóton, né? Os produtos aqui que tem fóton, emitem fóton, mas o que é isso? Então, vamos ver primeiro, o que é o fóton? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar modelo atômico, que a gente aprende, né, na escola. O que é? O núcleo é feito por prótons, que têm cargas positivas, e por nêutrons, que é neutro. E em volta dele, eu vou ter o quê? Os elétrons, certo? Que fica em movimento. Na verdade, a gente aprende isso na escola, mas na verdade, o quê? Está tudo em movimento. Então, aqui, ó. Eu não sei se teve gente que fugiu da escola aqui, né, professor? Tem gente que não prestou atenção na matéria. Muita gente fala, quando eu a física da minha vida, né? Por que eu preciso saber isso?
Aí, só usa É, quando vocês estavam na escola, estavam perguntando, né, por que que tinha que estudar física, para que essa bobageira toda, aí vocês crescem e precisam disso para a vida. Olha que interessante. Nossa, o duro é quando começa a falar aí que a Terra é plana, essas coisas, isso daí que me mata, viu? Parece os terraplanistas aí, isso daí que me revolta, mas tudo bem. Então vamos lá. Então é importante falar que o núcleo está tudo em movimento, então o núcleo também está girando, né? Ele tem seu movimento também, e os elétrons giram em volta dele. Então vamos pegar aqui uma simulação do fóton. Então eu peguei aqui ó, o núcleo, você tem os nêutrons e os prótons, né? Positivo. Vou pegar aqui ó, o elétron em movimento. Então o que acontece? Esse elétron ele pode receber uma energia qualquer. Como que ele pode receber uma energia de fora? Pode ser o quê? Em forma de luz, em forma de calor, um choque entre uma molécula e outra, certo? Então, o que, que acontece quando ele recebe essa energia? Então, presta atenção nesse elétron aqui. Se ele recebeu uma certa energia, ele muda de camada. Nossa, aqui aqui. Então, ele recebe uma energia, ele muda de camada. Ele está na primeira camada, ele passa para a segunda. Então, nesse estado que ele está, a gente diz que ele está o quê? Excitado, está num estado de excitação. Só que esse estado não dura para sempre. Vai chegar uma hora, ele vai voltar ao seu estado normal. Então, por exemplo, aqui. Ele parou, ele volta para o estado normal. O que seria o estado normal dele? Ele voltar para a primeira camada. Quando ele volta para a primeira camada, ele emite uma energia em forma de partícula. Forma de partícula de luz. Tá vendo? Então ele volta para a camada e sai da energia em forma de partícula de luz. Essa partícula de luz, que é uma energia, certo? Sim. A gente chama de fóton. Então isso está acontecendo toda hora. Todo corpo emite fóton. Certo? Sim. Qualquer corpo que você pega, aí a caneta que você está segurando, o brinco que está na tua orelha, tudo está emitindo fóton. Certo? Legal. Sim. Tudo é energia, né, professor? Não entendi. Tudo é energia, né? É energia. Então, você vê, em forma de luz. Luz que é? Não é uma onda eletromagnética? A gente não tem a frequência emite energia? Então tudo é energia. Só que acontece, cada um emite o quê? Numa frequência diferente. Foi o que o Planck falou lá atrás, né? Todo corpo emite fótons por segundo, né? O centímetro quadrado, o tempo inteiro, em diferentes frequências, em diferentes energias. Então aqui, por exemplo, eu peguei, peguei um aquecedor a gás e fiz uma experiência com 3 metais. O primeiro com cobre, o segundo com lítio, que é outro metal, e o terceiro com sódio, que é outro metal. Aí o que notou aqui? Cada um deles emitiu o quê? Uma cor diferente. Você vê, um aqui tem uma cor meio esverdeado, o lítio uma cor mais avermelhada, o sódio uma cor mais amarela. Então, por que que isso aconteceu? Por que que isso acontece? Exatamente o fóton que acontece. Cada um, eles têm o quê? São átomos diferentes. Certo? Então, cada um o quê? O elétron vai mudar de uma camada para outra, vão emitir radiações diferentes, ondas diferentes, em frequências diferentes. Tudo onda eletromagnética. Tudo que é o fóton, tudo que é uma partícula de luz. Só que em frequências diferentes. Então a gente vai ver o quê? Naturalmente, veja em cores diferentes. Certo? Quando a gente vê o artifício, que eles soltam lá, que aí tem fogo o quê? Tem vermelho, tem azul, tem verde. O que diferencia uma cor da outra? Exatamente o que é o metal que é colocado dentro
do fogo de artifício. Aham. Você vê que tudo isso daí que é? É o fóton. Então, vamos lá. Então, dentro do infravermelho, o que a gente tem? A gente tem um intervalo de 4 a 14 micrômetros, que é chamado de raios vitais. Esses raios vitais são o quê? São os raios emitidos pelo Sol, nas primeiras horas da manhã e final da tarde, que fazem muito bem para o nosso organismo. Aí a doutora sabe muito bem, né? O que ele vai fazer? Vai ajudar a eliminar a toxina, vai ativar nossa circulação, vai melhorar o quê? Nosso processo de dor, né? De anti-inflamatório, de cicatrização, vai ter uma série de benefícios, certo? Sim. Então, a grande invenção do Dr. Toshio Komuro, cientista japonês, foi o quê? Que a gente tem que 5 metais, platina, titânio, alumínio, prata e ouro, que emite fóton numa radiação nesse intervalo, com onda, com esse comprimento de onda. Então, o que aconteceu? Ele falou, poxa vida, então se eu pegar esses metais, se o fóton vai ser nesse intervalo dos raios vitais, poxa vida, então qualquer um que tenha contato com esses metais vai estar recebendo de maneira artificial os raios solares da manhã, aquele sol que faz bem para a gente. Então foi essa a grande invenção dele, foi o quê? Pegar esses metais, fundir, transformar em pó e impregnar nos produtos do Kenkopato. Então essa daí é a grande genialidade que ele teve, né? Que em contato com a nossa energia ou com a energia de objetos, que lembrando que o professor falou que tudo é energia, que qualquer objeto tem energia, então o fóton, esses metais unidos, eles emitem uma onda de 4 a 14 micrômetros que vai interferir em qualquer coisa, igual a luz do sol. A gente fala em seres humanos, em animais, em vegetais, porque interfere nas plantas. Vocês sabem o quanto é importante a luz solar para as plantas. E interfere em objetos também. Por isso que a gente fala que interfere no vinho, interfere no refrigerante, interfere no alimento, interfere em tudo, gente. Tudo. Porque tudo tem energia. Isso. Então, quer dizer, quando você vai na casa do cliente, você vai pegar lá a fibra de fóton, você vai fazer aquele teste do limão, do sal. Então, o que faz alterar o limão? O que faz alterar o sal? Perfume também. Então, o que é? Exatamente o fóton desses metais. Certo? Que ele vai quebrar, né, o cluster, né, aquele conjunto da água, então ele vai transformar em gás, que evapora, aí você vai ver a alteração. Certo? Então, o fóton não é só a marca fóton, né, da Kenkopato, que é esse fóton com pH que vocês estão vendo aqui no canto. É fóton, reação física mesmo, né? Elemento físico. O doutor Gustavo aqui, Gustavo Oliveira Físio, está falando de toxinas. É isso mesmo, doutor Gustavo. Isso. É liberação de toxinas, exatamente. Essa onda de 4 a 14 micrômetros, gente, só para vocês resumidamente entenderem uma coisa interessantíssima que acontece no nosso corpo, vocês já ouviram falar aquele sopro da vida? Vocês já tentaram medir, os cientistas tentaram medir o sopro da vida, que é exatamente quando o espermatozoide entra ali no óvulo, ele libera a cauda, e quando ele libera aquela cauda, forma-se ali, aparece ali uma energia, né? Emite uma energia. E essa energia, que foi batizada de sopro da vida, ela é de 4 a 14 micrômetros. Não é isso, professor? Isso mesmo. Bem lembrado, eu esqueci disso daqui, eu já tinha lido isso daí, mas já não lembrava. Bem lembrado. Gente, tudo no nosso corpo gira em torno dessa energia. Assim, na verdade, a gente tem uma energia um pouquinho mais abaixo do que isso.
E essa energia, como ela está um pouquinho mais acima que a nossa, é ela que faz vibrar, é ela que libera uma energia suficiente que não vai causar danos à nossa saúde, porque se a energia for muito alta, como o professor estava explicando, e se ela emitir um calor muito excessivo, interfere nas suas células, interfere no seu metabolismo. Só que a gente está falando de uma energia que ela é pouquinho só acima da nossa energia celular, da nossa energia corporal. E isso faz com que haja uma vibração e uma rotação dessas moléculas de água suficientes para romper esses clusters e liberar essas toxinas e permitir que as células se nutram, se oxigenem, sem provocar nenhum dano, nenhum malefício para o organismo. Essa é a sacada do fóton, é que ela tem uma energia mínima, que não prejudica as células. Então vamos ver agora também o uso terapêutico. O professor, deixa eu só responder essa pergunta aqui. O Gustavo, que é o fisioterapeuta, ele está perguntando como que é a liberação das toxinas. Gustavo, é o seguinte, tem uma aula minha lá no YouTube que fala sobre isso, tá? Mas eu vou resumir para você. Mas lá você vai entender bem certinho. Essa energia do fóton, que faz essa vibração e essa rotação, ela faz com que essas moléculas, esses cachos de cluster, que são essas moléculas de água que se unem no nosso líquido intersticial e ficam ali impedindo que as células se nutram, impedindo que as células se oxigenem bem, aquele líquido intersticial vai ficando mais acidificado, porque os dejetos das células, os dejetos celulares são expelidos naquele meio e tem dificuldade de serem expelidos pelo organismo, de serem movimentados até o seu rim, essa energia faz vibrar essas moléculas, transformam essas moléculas de água em cachos bem menores, bem pequenos, permitindo que haja uma fluidez do líquido intersticial. É por isso que libera a toxina. Esse é o caso. Mas se quer saber bem direitinho, vai lá no canal do Saber Saúde Science, lá no YouTube, que tem umas aulas minhas explicando isso de uma forma mais detalhada, tá bom? Então continuando, né? O uso terapêutico desses sais. Então, eu vou ter o quê? Lama negra, certo? Que é bem assim para mancha de pele. Tem pedras quentes, massagem com pedras quentes, que é bem relaxante. Temos também bustão, que é uma técnica da terapia chinesa, né? Terapia oriental. É feito com uma erva de artemisia, que emite radiação nessa frequência. Águas vulcânicas, excelente para tratamento de reumatismo, dores em geral. E, logicamente, não podia deixar de lado, né, os produtos da Kenko 4, que estão tudo impregnado em todos os produtos. Aí, desde né, da cabeça aos pés, né, desde palmilha até boné, passando pelo colchão, pelo Kenko Bio, tudo isso. Certo? A diferença, gente, dos produtos de fóton é que, por exemplo, a diferença do fóton para a moxa bustão e o fóton, eles têm a mesma frequência, não é isso, professor? Isso. Só que o moxa tem uma energia muito alta, você vê que o calor dele é muito intenso, então muita energia, pouco tempo de uso. No caso do fóton, ele tem menos energia, a energia é pouquinho só acima da nossa, então pouca energia, uso contínuo. Essa é a diferença dessas outras energias que o professor está mostrando ali, que são utilizados por um tempo menor, e desses produtos que a gente faz uso dele continuamente, porque ele vai vibrando sem causar nenhum dano. Se você ficar com a moxa bustão, por exemplo, o dia inteiro, aquilo vai te provocar sérios problemas. Se ficar com a máscara, com as pedras quentes o dia inteiro, vai te causar problemas. Agora, no caso do fóton, não tem esse problema, porque, gente, isso é uma grande sacada japonesa. Na verdade, isso veio dos russos. Os russos tiveram a ideia de usar isso nos astronautas para eles não terem problema na hora de sair da crosta terrestre
E aí os japoneses acharam interessante aquela tecnologia, pegaram para ele, reajustaram, estudaram, reajustaram e aí transformaram isso em produto terapêutico, viu? Isso é uma grande sacada. Então seria isso, né, doutora? Então, a grande vantagem do fóton é isso, né? Que você pode usar o dia inteiro, né? Como não trabalha com temperatura, você pode dormir no colchão durante a noite e durante o dia você está usando o fóton também nas roupas, né? Em palmilha, bermuda, camiseta, colar. Aí você tem mais de 150 produtos para fotonizar. Então você está tendo um tratamento terapêutico o dia inteiro, né? 24 horas por dia. Certo? Exatamente. Certo. Perfeito. Então, se tiver agora uma pergunta. Com relação às ondas do Kenkobil, professor, hoje o senhor vai falar também? Posso falar. Você quer saber como funciona o Kenkobil? Posso mostrar, então. O que acontece com o Kenkobil? Deixa eu ver aqui. Deixa eu encerrar isso aqui. Vou fazer um desenho aqui meio tosco, tá? Mas acho que vai dar aqui no pente. Então, suponha que a gente tenha aqui seja um fio condutor, um fio elétrico. Vamos supor, a gente passar uma corrente elétrica. O que vai acontecer? Ele vai gerar um campo magnético, certo? Então seria em volta desse fio. Tá dando para enxergar? Tá muito fino. Tá. Vocês estão enxergando, gente? Eu estou enxergando. Eu estou enxergando. Tá? Tem um traçado mais grosso? Não, esse tá bom. Isso. Ficou melhor. Ficou melhor. Então, melhorou, né? Então, o que acontece? Sim. Passa uma corrente, ele gera, isso aqui seria o quê? Um campo magnético em volta do fio, certo? Então, por exemplo, aqui teria o Polo Norte e do lado de cá, do outro lado, seria o quê? O Polo Sul, certo? Por outro lado, se a corrente elétrica viesse nesse outro sentido contrário, o que vai acontecer? Eu vou gerar um campo magnético inverso, certo? Em vez de gerar para um lado, vai gerar do outro. Ou seja, então aqui, ó, o lado de lá seria como se fosse o Polo Norte e o lado de cá, o Polo Sul, certo? Certo. Agora, você vai pegar teu Kenkobil. Se liga onde? Se liga na tomada da tua casa, na parede. Então, o que acontece? A corrente elétrica que sai da tomada de casa é uma corrente alternada. O que quer dizer isso? Que a corrente ela não corre num sentido só. Ela corre nos dois. Vem para cá, sabe? Ele vai ficar zigue-zagueando, vai para um lado e vai para o outro. Então, o que isso vai fazer no campo magnético? Vai ficar toda hora invertendo. Oscilando. Certo? Vai ficar oscilando. Com que frequência que ele faz isso? Então, você vê, ó, um vai e volta, aí seria uma oscilação, certo? Então, ele faz isso o quê? 60 oscilações por segundo. Então, você vê que é muito rápido. Então, o que acontece? Então, é isso que ele está fazendo no Kenkobil. Então, quer ver? Ó, já deixei mais ou menos preparado aqui. Eu deixei preparado aqui. Quem não conhece, o Kenkobil que ele está falando é esse aparelhinho aqui que nós temos, que é combinação de 3 terapias em um único produto. Esse aqui, no mundo inteiro, é chamado de PMF. O PMF é o tratamento de corrente eletromagnética pulsátil. No caso desse aparelho, ele tem 5 aparelhos em um único produto. Além disso, ele é todo impregnado com fóton e com íon. Então, são 3 terapias num aparelho só. Isso.
Então, ó, aqui eu tenho, ó, deixa ligado, ó, tá vendo? Estou com o meu Kencobio aqui ligado. Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho um recipiente, ele tem um ímã. Então, o que ele vai fazer? Tá vendo? Eu não preciso nem encostar. O que ele faz com esse ímã? Eu não preciso nem encostar. O que ele está fazendo? Está exatamente dando o quê? Essa oscilação do magnetismo. Mas uma brincadeira que eu faço, eu digo o seguinte, né? Como a gente dá o sangue pela empresa, então antes a gente tira um pouquinho de sangue, põe num tubo de ensaio. Brincadeira, né, gente? Isso daí é um soro fisiológico. Ele faz o quê? Ele vai simular matéria da gente, uma veia da gente. Então, dentro dele, eu vou ter esse mesmo pedaço de ímã. Então, o que ele faz quando eu encobio? Tá dando para ver? Ó. Tá vendo? Então, ele está o quê? Ele está oscilando. Então, você vê ele vai fazer o quê? Ele vai ativar a nossa circulação. Vai oxigenar melhor o sangue. Certo? Então, isso daí ele vai fazer o quê? Nisso que ele vai ajudar no processo o quê? Anti-inflamatório, vai ajudar a eliminar a toxina, ajudar nas inflamações. E aí a doutora Joselisa sabe explicar muito melhor do que eu, né? Como que isso ocorre. Porque as hemácias são muito ricas em ferro, gente. É por isso que o Kencobio atua tão profundamente no sangue. Porque elas são ricas em ferro, tá? Tem gente perguntando com relação ao câncer. A técnica do PMF, que é essa do Kencobio, que é o eletromagnetismo sintátil, ela tem uma corrente neutra. Para quem não assistiu a minha aula do que é o Kencobio, tem lá no YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreve, gente, porque vai estar cheio de aula legal lá para vocês estudarem, para vocês mostrarem para os clientes, mostrarem para os pacientes, para vocês entenderem o que a gente está falando. Tem muita aula que está indo para lá, que é bem bacana. Lá tem uma aula falando, mas o que é o Kencobio? E ali eu estou explicando, demonstrando que o aparelho Kencobio, ele não ioniza, por exemplo, um metal. Então, não tem problema de você usar um metal em cima de um titânio, uma parte de titânio, de plástico, não tem problema nenhum, porque ele não consegue ionizar aquele metal, ele não consegue... Lá na aula vocês vão entender o que eu estou falando, porque aqui não vai dar para demonstrar, porque não estava preparado para isso. Mas, e ele tem e isso significa que ele tem uma onda neutra, não é igual a ímã. Ímã tem que tomar cuidado quando se usa no câncer. No caso da técnica do PMF, tem vários estudos mundiais demonstrando que é benéfico para o câncer, sim, porque ela não faz essa ionização. Então, como ela não tem essa capacidade de... ela tem uma onda neutra, esse é o termo, então não tem problema nenhum de usar no câncer, tá? Isso já está comprovado, por causa do tipo do Kencobio. É diferente de um aparelho de PMF para os ímãs. Os ímãs a gente tem que ter bastante cuidado. O aparelho, não. Porque no ímã você tem que saber como o polo norte, o polo sul. Quando é sedação, quando é medicação... Tem tudo isso. No Kencobio, ele já vai trabalhar com o equilíbrio. Então, ele vai equilibrar a tua energia, né? Perfeito, é isso mesmo. Esse é o termo. Ele trabalha com o equilíbrio. Então, não tem problema de você aplicar. Você não precisa de você tem que entender cada um. Tem que tomar cuidado com a área fechada de planta. Só um profissional pode fazer. Sim. Quem faz quimioterapia, radioterapia. Eu acho que o meu microfone está muito alto. A gente está falhando um pouquinho. Quem faz tratamento para o câncer, dificilmente um profissional que trabalha com ímã pega um paciente desse, tá? Então, é isso, gente. Olha, vocês gostaram da aula?
Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já está terminando o tempo. Eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Uma proposta para o professor Marcelo. Vocês sabem o que é íons? A gente fala, né? Fóton-íons, íons negativos, íons positivos. Então, professor, eu posso lhe convidar para quarta-feira se eu falar de íons? Pode ser, né? Pode ser? Já quarta-feira a gente já explica de novo, tira mais do... A gente já emenda essa aula e a gente vai falar sobre os íons, os benefícios dos íons, por que íons negativos, por que íons positivos, por que nós falamos que os íons positivos têm prejudicado a nossa saúde, por que o fóton está impregnado com íons negativos. Vocês vão entender tudo isso, gente, tudo fundamentado com a física. Isso. Pode ser? Pode ser, sim, combinado. Fechado, né? Tá, então, João. gente, olha, quarta-feira, 9 horas da noite, aqui no canal do Saber Saúde Science, aqui no Instagram. Eu espero vocês, conto com a presença de vocês e vamos estudar, porque a gente precisa estudar. Beleza? Professor, gratidão. Aparece aí no vídeo que eu não quero ver esse sangue mais não. Ah, sim, peraí. Prontinho, tá aqui de novo. Eu fazia a live inteira olhando para não vi o senhor, só vi no começo, agora no final. Tá aqui me contando lá. Tá, joia. Gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela riqueza de conhecimento que o senhor trouxe pra gente. Gratidão, viu? Tá, eu fico muito feliz em estar colaborando, poder colaborar com vocês, enriquecendo um pouquinho aí as suas lives aí. Muito obrigada. Se precisar qualquer coisinha, estamos sempre às ordens aí. Eu posso ter certeza que eu vou abusar, porque do jeito que eu sou curiosa, você nem imagina o tanto que eu vou abusar. Pode. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, olha, forte abraço no coração para cada um. Fiquem com Deus. Espero vocês na quarta-feira. Professor, quarta-feira estamos juntos. Ok. Obrigada, gente. Tchau, tchau.